Prosseguindo, vamos ao item 11 do material didático. Diocleciano abdica do trono. Em 305 da era cristã, Diocleciano, que era o principal responsável pela perseguição, abdicou do trono. Bom, ele era o principal imperador e o principal responsável. Ele foi influenciado por sacerdotes, até por subimperadores, vou chamar assim. Mas ele era o que dava a ordem, né? Ou seja, parece até, como comentei com vocês em outro ponto, que chegaram a incendiar prédios do governo para culpar os cristãos. Aí Diocleciano se revoltou ainda mais com os cristãos. Okay? Então aí ele aumentou a perseguição. O comentário prossegue. Os co-imperadores Maximino, Galério e Constâncio Cloro, pai de Constantino, mantiveram seus postos. Bom, eu coloquei uma figura aí para vocês, mostrando mais ou menos como era a divisão do Império Romano nesse período. Numa parte mais clara, vão estar à direita, onde está escrito Diocleciano. Essa foi a parte que ele ficou controlando. Ele era o grande imperador e dividiu, né, o seu império com Galério, Maximiano e Constâncio. Então você veja, Constâncio, ele está ali na região da França, da Inglaterra. Essa é a região que os cristãos menos sofrerão. Lactâncio viverá nesse período. Diz a história que Constâncio, ele até incentivava os cristãos, poxa, finge aí adorar os deuses, né, só para vocês não morrerem e tal, ou então adora aí, isso aí não vale nada mesmo. Ele era, segundo a história, um homem tolerante. Talvez influenciado por sua esposa Helena, mãe de Constantino, que vai influenciar também Constantino. Por quê? Segundo a história, Helena era simpática e até alguns dizem que ela seria cristã. Bom, ela vai participar da organização da Igreja Católica juntamente com Constantino, né? Porque seu marido Constâncio vai morrer e ela vai fazer até papel de arqueóloga, dizendo que encontrou a cruz que Jesus foi crucificado. Uma série de mentiras, né? Ok? Bom, o item 12 do material didático diz a morte de Constâncio Cloro. Ok? Bom, Constâncio, ele morreu em 306 da era cristã. Então você veja, Diocleciano já tinha se autoafastado, né? Por causa de problemas de saúde. E nesse ponto, Constâncio, que era um homem tolerante com os cristãos, nessa região do Império, os cristãos não sofriam muito, tanto que o cristianismo vai se desenvolver muito nessa região, porque ali na região da França, que era responsabilidade de Constâncio, ficava a cidade de Lyon, e essa cidade ela já tinha tido cristãos de destaque no segundo século da era cristã, como Irineu de Lyon, que era um cristão de destaque, tanto que ele deixou testemunho sobre pentecostalismo no segundo século da era cristã, um tema que é importante para nós, porque nós acreditamos que o pentecostalismo nunca desapareceu. O pentecostalismo, ele teve dificuldades e vai ter muita dificuldade a partir de agora no Império Romano. Por quê? A igreja dos pentecostais é exatamente a igreja que ela não aceita adorar o demônio para não morrer. Tá bom? Nós tivemos exemplos antes de Tertuliano, que ele era da linha de Roma, ali no ano 200 da era cristã, em meio a uma perseguição, até que ele viu um cristão pentecostal sendo torturado, mas dando testemunho, glorificando a Deus, e ali morreu sendo torturado. Tertuliano falou, existe um cristianismo diferente do que eu conheci, porque ele conheceu o cristianismo em Roma, formado daqueles bispos que aceitavam adorar os deuses para não morrer. Tertuliano se converteu. E depois também Cipriano de Cartago, que foi torturado e morto, mas não aceitou também adorar os deuses. E é sabido que Cipriano de Cartago, ele era da mesma linha dessa igreja pentecostal Nova Profecia, que teve também um pastor Montano como destaque.
ok? Essa igreja é a igreja que foi viver nas catacumbas. A igreja de Roma é essa que, em meio a essa perseguição que nós ainda estamos vivendo, ela é a igreja que aceita adorar os deuses para não morrer, ok? Então Constâncio morre em 306 da era cristã. Constantino, que então era o general do exército da Britânia, que é a Inglaterra, né, foi coroado César no lugar de seu pai. César, nesse momento, era um título de um subimperador, ok? Seu pai Constâncio era chamado César. Havia o título de César, havia o título de Augusto e havia o título de imperador. Diocleciano era o imperador. E nesse período, praticamente, podemos dizer que o Império Romano estava sem imperador, porque Diocleciano estava afastado por causa de problemas de saúde. Ele era um imperador, mas por causa dos problemas de saúde não estava na ativa, vou colocar assim, ok? E comento, nesse momento a tetrarquia havia sido reduzida, era então formada de Constantino, Licínio e Magêncio, ok? Maximiano, ele não assinou o edito que eles vão assinar, que nós vamos ver mais à frente depois, ok? E o que ocorre? Uma coisa importante também, segundo a história, ainda nesse período, porque a perseguição oficialmente ainda existia. Nós sabemos que Constâncio Cloro, pai de Constantino, era tolerante. Constantino também. Diz a história que ele, como general do exército que estava nessa região dos bárbaros, que estava sempre lutando ali com os bárbaros atacando, diz a história que Constantino também não gostava de ter que obrigar os cristãos a adorar os deuses antes de uma batalha. Estavam lá no campo de batalha. Ali, então, é que eles teriam que adorar os deuses. E muitos cristãos não aceitavam e Constantino tinha que matá-los. Ele acabava perdendo soldado. E os historiadores, eles concordam que aqueles soldados que não aceitavam adorar os deuses, aquela determinação deve ter mexido com Constantino. E assim Constantino criou uma certa admiração pelos cristãos. E nós veremos mais à frente também que havia uma outra questão. Os imperadores, eles não conseguiam entrar na religião pagã. Por quê? Porque a religião pagã, toda ela funcionava o sacerdote, ele é herança do seu pai. Como acontecia também no sacerdote de Israel, né? Tá bom? Só os descendentes de Arão podiam ser sacerdotes. Então, os sacerdotes eram controlados por famílias de sacerdotes pagãos que enriqueciam muito. E os imperadores, eles não podiam entrar, colocar alguém lá, então eles não conseguiam controlar a religião pagã. E, segundo alguns historiadores, Constantino teria visto no cristianismo uma possibilidade dele controlar, porque ele poderia colocar quem ele quisesse no cristianismo. Os sacerdotes não eram por herança, não passava de pai para filho. Tanto que a história comprova que quando os sacerdotes pagãos viram que não tinham jeito, eles falaram o seguinte: olha, eu também quero ser bispo. Aí Constantino pegava e colocava ele lá numa igreja, né? Ok? Nós vamos ter casos mais à frente de bárbaros que eles, depois que eles tomarem o Império Romano, ele pegar um determinado indivíduo, né, que era um guerreiro, ok? Um governador, ele fala assim: não me mata não, me coloca numa região, me coloca na igreja. E o bárbaro pegou e colocou aquele que era então governador como papa, como bispo, né? Porque os bárbaros acabaram dominando Roma e eles então que determinavam agora quem seria o papa, ok? Isso vai acontecer mais à frente.